Essas palavras são os fundamentos que transformaram a Pixar no que é hoje. Uma empresa construída por mentes brilhantes que entenderam o potencial da tecnologia para levar histórias para um lugar nunca visto antes. E mesmo com todas as possibilidades financeiras, manteram os valores desse estúdio sempre em primeiro lugar. Hoje, eles são uma das várias empresas que pertencem à Disney, mas isso não mudou a forma com que a Pixar trabalha. Antes conhecida por não fazer sequências, talvez essa seja uma das grandes mudanças que tenham acontecido. Mas nós, que crescemos com esses filmes, agora temos a chance de revisitar os personagens com sequências tão boas quanto seus originais. Os filmes na Pixar levam tempo para serem feitos. O processo é criativo e tem uma demanda absurda tanto da arte como da tecnologia. Mas para ter o presente e o futuro brilhante que a empresa construiu, foi necessário lutar muito no passado. E hoje você vai descobrir como a Pixar faz um filme. Em 1937, o primeiro filme de animação foi lançado. O gênio, Walt Disney, levou os limites da arte para um novo patamar com a Branca de Neve. Inclusive, tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Desde então, a sua empresa vem inspirando jovens criadores desde o começo de suas vidas e dominando completamente o mercado de entretenimento. O John Lasseter foi uma das pessoas que dedicou sua vida para trabalhar na Disney, mas a sua intenção de criar animações computadorizadas fizeram com que o John conseguisse uma demissão. O Ed Catmull também teve a Disney como sua grande referência quando crescia, mas a sua falta de talento no desenho fizeram com que ele focasse na tecnologia e as possibilidades que ela apresentaria para essa forma de arte. Existe um livro muito bom chamado Criatividade S.A., que ele escreve sobre todo o processo da Pixar e eu recomendo fortemente para todo mundo que se interessa pelo assunto. O Ed trabalhou na Lucasfilm na parte de desenvolvimentos gráficos de computador e convidou o John para trabalhar com ele. Juntos, eles trabalhavam em algo que viria a se tornar a Pixar e que tinha praticamente todas as suas ideias rejeitadas. A Lucasfilm não conseguiu ver o potencial por completo daquele setor, e tudo que eles precisavam era de um bom investidor. O Steve Jobs tinha sido demitido da própria empresa que tinha criado e depois de construir a Next, ele buscava bons investimentos para entrar e viu muito potencial no trabalho que eles estavam realizando na Lucasfilm. Foi quando Steve Jobs entrou no jogo e comprou o que viria a ser a Pixar que as coisas mudaram. Depois que ele entrou na jogada, todos precisavam descobrir como fazer dinheiro e eles demoraram anos sem saber exatamente como lucrar com esse negócio. Eles realizaram publicidades, venderam seus softwares, mas o grande plano da Pixar era realizar o primeiro longa-metragem completamente realizado de forma digital. O Steve dedicou muito dinheiro ao projeto e acreditava nessa ideia. O John e o Ed colocaram todas as suas forças para que desse certo, e em parceria com a Disney eles fizeram um projeto que revolucionou completamente a forma de se fazer animações. Eles sabiam que essa poderia ser uma grande história e por isso demoraram mais de 5 anos para ter o filme pronto, lutando tanto contra a tecnologia, mas também com a história. As suas ideias iam muito contrário aos romances que a Disney estava acostumada a ter como grandes possibilidades de fazer dinheiro. Todos os desafios deram certo para essas três cabeças que com suas equipes alcançaram o que tanto desejavam. Mas é claro que ninguém vive apenas de um sucesso. Então eles desenvolveram não só essa tecnologia, mas também a sua arte de contar histórias com seus próximos filmes, se transformando em uma empresa criada por rejeitados para serem vendidos para a Disney por 7,4 bilhões de dólares anos depois. O Steve Jobs se transformou no maior acionista da Disney, Ed é o presidente da Pixar e da Disney Animation, e o John é o diretor de criação de ambos os estúdios e está por trás de todos os filmes que nós tanto amamos. Às vezes não na direção, mas sempre como diretor criativo dos processos. Eles criaram uma cultura na Pixar, tanto como uma empresa e também na sua forma de contar histórias. A Pixar sempre teve fortes opiniões contra algumas das fórmulas que fizeram a Disney ser um grande sucesso. Existiram diversas discussões sobre Toy Story ser um musical, mas para nossa sorte não foi o que aconteceu. A Pixar constrói suas histórias em 3 atos, criando personagens e temas que são globais. Muitas vezes não precisando nem mesmo de uma palavra para transmitir uma história poderosa. Mesmo com personagens diferentes, sempre sentimos empatia pelas histórias. Isso porque a Pixar sempre cria seus personagens com uma característica que todos nós compartilhamos: o desejo. Cada um dos personagens que conhecemos tem algum desejo. São esses desejos que movimentam nossos personagens, mas é claro que uma boa história precisa de conflitos. Todos esses personagens são sempre colocados em uma situação diferente da que os encontramos no começo. Inicia-se uma jornada, onde alguns elementos são transformados.
Por exemplo, os personagens da Pixar não são perfeitos. Na verdade, eles carregam diversas falhas humanas também. O excesso de confiança ou de proteção são levados ao teste quando algo acontece na história. Seja a chegada de um novo brinquedo, seu filho sendo raptado por humanos, ou você sendo obrigado a vender sua própria casa. Todos os filmes da Pixar desafiam seus personagens a uma jornada. Essas jornadas foram construídas nas salas de roteiristas ao longo dos anos e se resumem em uma pequena fórmula. Era uma vez, todos os dias, até que um dia, por causa disso e por causa disso, até que finalmente. Todos seus filmes seguem essa estrutura, mas as histórias são completamente diferentes. Isso porque não é o esqueleto que vai fazer a gente gostar da história ou não. Ele nos garante ritmo e a certeza de que o que estamos vendo é compreensível. Mas o que realmente faz com que as pessoas se identifiquem com as histórias são essas partes em branco e como elas são preenchidas. Muitas vezes, os seus personagens, os seus desejos e como lidam com cada fase da jornada é o que cativa e faz com que as histórias deem certo. A Pixar sempre soube que poderia contar histórias que se sustentariam através dos seus personagens. A tecnologia foi levada para um nível que criou uma nova camada visual, nos apresentando personagens que ganham vida na tela. Somos apresentados ao nosso herói, que todos os dias faz a mesma coisa, até que algo acontece e um evento muda tudo. E por causa disso, ele precisa tomar decisões que não precisava antes, que resultam em certos resultados e desafios maiores, até que finalmente o herói consegue superar seus desafios após superar suas próprias falhas e voltar para casa com uma lição aprendida e assim transformado, tanto ele como seu ambiente, sem volta para o que era antes. Essa transformação dos personagens é convincente porque o filme inteiro é dedicado a isso. Eles alcançam seus desejos, mas de uma forma diferente do que imaginavam no começo, aprendendo lições que os ajudam a viver de uma forma melhor. Além disso, a Pixar sempre brinca com a nossa percepção de estereótipos, criando tubarões vegetarianos ou ursinhos de pelúcia que são maus por terem sido rejeitados. Tudo isso para surpreender o público mesmo tendo a mesma estrutura com todos os seus filmes. Todos esses elementos ajudam para que eles saibam sempre como terminar seus filmes também, transmitindo mensagens que fazem sentido para qualquer pessoa com qualquer idade. Toda a construção da Pixar é pensada em uma coisa: o público. Eles revisam fala por fala, movimento por movimento, tudo para que os seus filmes sejam globais. Existem equipes dedicadas a isso e os diretores e roteiristas precisam compartilhar seus processos com o John e a sua equipe o tempo inteiro. A demora de 4 anos para que um filme esteja pronto é uma mistura de arte e da tecnologia, já que para criar filmes como esses é preciso vários computadores e de um certo tempo para as imagens serem renderizadas, ou seja, ficarem prontas. Com isso, eles aproveitam para repensar estruturas da história e características dos seus personagens o tempo todo. Para se manterem criativos, a cultura da Pixar se resume ao seu espaço, pensado por Steve Jobs, um lugar que é grande, sem divisórias, para que as diferentes equipes se encontrem o tempo todo e troquem ideias. A Pixar acredita em contar histórias sem precisar de uma fala sequer. Isso porque eles têm um estudo gigantesco do que toca de fato o ser humano, e esses elementos são colocados em seus filmes o tempo todo. Quando Toy Story foi lançado, muitos disseram que o mundo das animações nunca mais seria o mesmo, e eles estavam certos. Assim como disse no vídeo sobre o Walt Disney, tudo o que aconteceu só foi possível graças aos homens que estavam por trás dos projetos, que ousaram em criar algo que nunca tinha sido feito antes. São momentos como esses que definem a evolução do entretenimento, da tecnologia e da nossa cultura como um todo. Tudo carregado pela arte, que sempre tira o máximo de energia e criatividade tanto das ferramentas como dos artistas que decidiram dar um passo à frente. Assistir aos filmes da Pixar é um prazer tanto para crianças como para adultos. Eles construíram visuais maravilhosos, mas principalmente histórias que podemos nos relacionar. E isso independente do estágio da vida que nós estivermos. Eu me diverti muito assistindo Os Incríveis 2 e voltei a ser criança. E esse é o poder da Pixar. O poder que revolucionou o entretenimento. Mas o mais importante, um poder que entendeu desde o começo que não importa quantos avanços tecnológicos sejam feitos, as ferramentas sempre vão evoluir. E quem deve guiar os projetos são as suas histórias e como elas vão se relacionar com o público.
So we are going to a lighting review